Bem-vindos ao Politério. Eu sou Rodrigo Couto e hoje Direito segundo Thomas Paine. Em vídeos anteriores dedicados à ideia de direito natural, ou lei natural e direitos naturais, vimos como pensadores clássicos como Aristóteles e Cícero compreenderam um direito natural, ius, a partir de duas dimensões. Uma dimensão de razão prática e uma mais importante ainda, talvez, uma dimensão ética. E vimos como, com os modernos, isso sofre algumas alterações, embora no vídeo sobre Locke ainda exista algo de tradição, algo da velha tradição ali. É porque Locke é cada vez mais compreendido como um pensador cristão e não como um pensador radical ou não tão radical quanto Hobbes, por exemplo. A modernidade fica bastante clara, no entanto, ao final do século XVIII, com personagens como Thomas Paine. Paine nasceu na Inglaterra, mas circulou pelo Atlântico das revoluções e nos Estados Unidos ele se tornou um best-seller, produzindo os panfletos, que foram suas obras, em formato jornalístico e com a atitude de propagandista para animar, instigar os colonos americanos. Isso ocorreu entre o período de 1776 e 1783. E Paine passou também a maior parte da década de 1790 na França, ou seja, a França revolucionária. Então ele foi um personagem que circulou entre as grandes revoluções que inauguraram a nossa era histórica, que é a chamada contemporaneidade. E, portanto, muito daquilo que nós entendemos sobre direitos está em Thomas Paine. Então vamos entender o que é que ele fala sobre direitos, o que é que ele nos diz sobre direitos. Bem, para entender Paine e o que ele diz sobre os direitos é necessário ter em mente uma concepção de natureza e de natureza humana, fundamentalmente o individualismo do Paine. Paine ele gosta de associar ao natural tudo aquilo que é segundo a razão. Então a razão e a natureza estão equiparadas e meio que funcionam como parâmetro para julgar todas as outras coisas. E então quando ele trata da natureza humana, ele vai definir esse ser humano essencialmente como um indivíduo racional. Isso está similar, está claro, em outros pensadores contratualistas. Mas Paine tem a própria concepção. Ele nos fala que esses indivíduos viviam em solidão até o momento em que eles se associam. Vejam, aqui não se trata ainda de um contrato social. Ele não é claro sobre esse primeiro momento de associação. Ele apenas diz que as pessoas percebem vantagens na associação. Então as pessoas se associam e, durante esse primeiro momento, elas notam que a virtude natural dos seres humanos é suficiente para que todos vivam com justiça, vivam de modo harmonioso. Mas em dado momento eles notam que isso não é suficiente, ou eles entendem que não é mais suficiente. Então eles veem a necessidade de criar um governo. E aí sim entra o elemento de contratualismo. O que é que ocorre? As pessoas se reúnem e elas criam um governo, elas celebram um pacto entre si. Veja, não é um pacto entre governante e governados. Todos os indivíduos celebram esse pacto, criam um governo que nada mais é do que a delegação de determinadas funções públicas para alguns deles próprios. E onde é que entram os direitos no interior dessa construção?
Bem, o objetivo político de Paine, ao escrever esses panfletos, era de criar governos que não fossem opressivos. Vejam, ele era um revolucionário e um propagandista de ideias revolucionárias. Então os direitos entram para explicar ou para indicar quais atos do governo são despóticos, são tirânicos. Isso é algo que ainda hoje nós temos na nossa linguagem dos direitos. Pois bem, e que direitos são esses? Ele vai falar em duas categorias, mas que são muito similares entre si no fim das contas. Ele vai falar em direitos naturais e ele vai falar em direitos civis ou políticos. Qual é a diferença? Bem, o Paine, como eu falei, ele era um individualista. Então ele diz que o ser humano é criado por Deus, por um Criador, e recebe desse Criador os seus direitos. E ele vai, antes da criação da sociedade, vai viver de forma solitária e já vai possuir, já possui esses direitos, já exerce esses direitos. Então, esses direitos são, na verdade, muito mais poderes pessoais. Tudo aquilo que ele pode, sem o auxílio de terceiros, fazer antes do surgimento da sociedade ou depois, é um direito natural. Então, ir, vir, falar, pensar, comer e outros atos, quaisquer outros atos que não dependem do auxílio de terceiro, seriam direitos. É uma definição bastante ampla de direitos. Qual a diferença entre esses direitos naturais e os direitos civis ou políticos? Bem, quase nenhuma, talvez nenhuma. Porque os direitos civis ou políticos, eles também não nascem no interior da sociedade política. Eles já têm raízes no estado de natureza, o estado de solidão originário dos indivíduos. Mas qual é então a diferença, já que ele utiliza essas duas categorias? A diferença é o seguinte: muitos atos que são direitos naturais podem ser realizados sem auxílio de terceiros, sem um governo. Outros não. Então você pode, sem auxílio de um governo, ir e vir. Você pode coletar frutas, caçar. Você pode pensar, obviamente, falar. Você pode se associar a outras pessoas. E outros mais atos. Mas outros não. Outros dependem de um governo, de uma sociedade organizada politicamente. Quais? Imagine só o direito de propriedade. O direito de propriedade já existe como direito natural. Então, antes do surgimento do governo, um sujeito vai e cerca uma região, cerca um terreno, por exemplo. Mas o fato de reivindicar esse terreno não significa que isso será respeitado, essa reivindicação não será respeitada necessariamente pelos demais indivíduos. Então ele vai precisar se associar para criar um poder público através do qual ocorra a garantia desses direitos civis. A diferença é apenas essa. É apenas um aperfeiçoamento de direitos que já existiam no estado de natureza. Então nenhum direito, no final das contas, possui origem para Paine no interior da sociedade política. Todos eles seriam, de um modo ou de outro, naturais. E aí temos uma definição de direito que é usada por Paine contra as autoridades, no caso, naquele momento, contra as autoridades inglesas ou para justificar a Revolução Francesa, etc. E no que é que ela consiste, essa definição de direitos? Ora,
eu tenho atos que eu posso exercer sem a autorização do Estado, ou sem a ajuda do Estado ou de outros indivíduos. Porque esses direitos são, na verdade, dádivas divinas. Então, como dádivas divinas, eles não podem ser proibidos por Estado ou pela sociedade. O único limite seria, o limite reconhecido por Paine, seria que no exercício desses atos você não pode violar os direitos alheios, a definição mínima de direitos. No fim das contas, são, como eu falei já, são poderes pessoais e não direitos. Além disso, esses direitos existem no interior de uma sociedade que é concebida como reunião de indivíduos. Paine afirma que mesmo após a formação da sociedade e da sociedade política, não existe um vínculo necessário entre esses indivíduos. Eles ainda não possuem uma conexão entre si. Eles não são mais do que uma soma de indivíduos. Eles apenas precisam da autoridade pública para exercer determinados direitos. Então isso limita muito a atuação estatal em Paine, porque ele não reconhece um bem comum. Se a sociedade é uma reunião de indivíduos, o bem comum seria, na verdade, só uma soma do bem comum de cada indivíduo. E isso, obviamente, traz problemas quando você vai para a grande tradição de pensamento constitucional. Não indo até aí, já que nós falamos sobre essa tradição nos vídeos anteriores, mas dá um contemporâneo de Paine, o Edmund Burke, e crítico de Paine também. Ele vai dizer que, na realidade, os direitos são todos os bens que os seres humanos possuem com a formação da sociedade civil. Então, um direito é tudo aquilo que, no interior de uma sociedade civil, favorece o florescimento do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, a boa vida para esse ser humano. É uma definição muito mais próxima da realidade, aparentemente, do que a de Paine. Então, nós temos no início da contemporaneidade uma concepção de direitos que se aproxima muito mais da ideia de poderes. Porque, vejam, quando ocorre a fundação de uma sociedade, pelo menos, vamos falar em fundação, já que se trata de uma teoria contratualista, quando ocorre isso, você precisa de regras comuns, e essas regras vão limitar os comportamentos humanos, e não potencializar essas expressões de autoafirmação, que seriam supostamente direitos. Então é isso que o resto da tradição, incluindo Burke, crítico de Paine, pensa. Você precisa de regras comuns. Então, por mais que o Paine tenha identificado elementos importantes para a defesa do indivíduo contra a maioria, contra o Estado, ele não apresenta boas definições. E talvez essa seja a maior problemática do discurso dos direitos desde então. É a dificuldade de definir o que é ou não um direito. Com isso, eu encerro essa pequena série sobre direito natural e direitos naturais. Obviamente, no futuro, mais vídeos sobre o tema podem ser gravados. E se você tem alguma sugestão, dúvida, crítica, pode deixar aqui nos comentários. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e tchau, tchau, até a próxima.